A cidade de Manaus está em chamas, literalmente, e diversos vídeos de pessoas gravando e mostrando o tamanho do incêndio é algo realmente assustador, parecendo até mesmo coisa de filme. Tanto que existe até um vídeo mostrando por cima, provavelmente usado por drone, e dá pra ver como o fogo tá parecendo um verdadeiro inferno. E pra vocês terem noção quão grande tá esse incêndio, ele já dura mais de 15 horas, e até o momento desse vídeo estou tentando controlar as chamas, pra evitar que se espalhe ainda mais. Mas fica bem difícil, já que sabemos que a fumaça tóxica causada pelo fogo é o grande real problema aqui. E nesses vídeos que estão viralizando, podemos ver que o incêndio atingiu um galpão gigante onde havia muitos veículos, como carros e caminhões. E essas chamas aconteceram por conta que faíscas de solda acabaram caindo em cima de produtos químicos, onde lá tinha no mínimo 100 veículos. Isso explica a grandeza desse incêndio. No meio dessa chama todas, apenas uma funcionária ficou ferida e foi levada ao hospital. Até o momento desse vídeo, ninguém morreu, o que obviamente é uma boa notícia. Até porque o tamanho desse incêndio, visto pelos vídeos, parece que nunca vai ter um fim. Desmitificando vídeos. O Hakimi pode ser condenado a 15 anos de prisão. Em pensar que o cara que deu todo o seu dinheiro pra sua mãe está sendo acusado de um crime tão horrível. Eu acho que todos aqui conhecem o Hakimi, jogador de futebol famoso, que também ficou conhecido fora dos campos. Muito por conta que quando ele era casado, durante o processo de divórcio, ele surpreendeu todo mundo, já que ele colocou todos os seus bens no nome da sua mãe, o que fez que sua ex-esposa não tivesse direito a nada. Mas agora uma polêmica bem mais séria está acontecendo, já que ele está sendo acusado por uma jovem de 24 anos de agressão sexual. E essa denúncia tem como base o seu depoimento. Já que a mesma afirma que durante um encontro entre os dois em 2023, o Hakimi teria forçado ela a beijar ele e em seguida tentado uma relação sem consentimento. E durante essa briga ela conseguiu fugir e fez a denúncia no mesmo dia. Mas o caso voltou à tona agora em 2025, quando o próprio Hakimi se defendeu falando que tudo aquilo dali era uma tentativa de chantagem. Ele chega a afirmar que o que os dois tiveram foi tudo consensual, que ela fez essa denúncia apenas para ganhar dinheiro em cima do jogador. Desmitificando vídeos. Esse cara sofreu a pior dor de sua vida e todo esse momento triste foi transmitido em live, e foi a perda de sua filha de apenas 3 anos de idade. E pensar que nessa mesma live sua filha tinha aparecido sorrindo com ele. Foi no RP, um streamer que é bem conhecido por fazer live de GTA RP, que tem um canal bem grande inclusive, com mais de 360 mil seguidores. Infelizmente algo triste e chocante acontece durante sua live, já que durante a transmissão alguém chama ele pedindo ajuda. A pessoa em questão era sua sogra, que estava cuidando de sua filha de apenas 3 anos. Nesse momento ele sai da live desesperadamente, deixando a live aberta. O que aconteceu foi que sua filha acabou pulando uma grade de proteção da piscina e a sogra não percebeu. E quando foi até a sua filha desesperada. Sua filha já estava desacordada. Eles levaram ela para o hospital, mas infelizmente ela não resistiu. E quando ele chegou em casa com a live ainda aberta, ele confirmou tudo o que aconteceu, chorando bastante numa cena de partir o coração. Tudo que podemos fazer no momento é desejar forças ao Fama RP e seus familiares nesse momento de dor terrível. Até porque numa situação dessa, o que ele mais precisa no momento é de apoio. Desmitificando vídeos. Você me marcaram nessa publicação onde vai aparecer um cara tendo a perna atravessada por simplesmente um marlim. E pra quem não sabe, é aquele peixe meio que tem uma espécie de bico pontiagudo parecendo uma espada. Então se você tiver estômago fraco, eu recomendo que não procurem esse vídeo de jeito nenhum. No começo desse vídeo podemos perceber que ele está num barco em alto mar, que obviamente leva a crer que aconteceu um acidente envolvendo algum animal. E não é à toa, já que se você for ver os comentários daquele vídeo, você vai perceber pessoas falando e afirmando que ele foi atravessado por um peixe marlim. O próprio criador do vídeo responde que sim. E como eu disse no começo do vídeo, esse peixe marlim tem o nariz em forma de bico pontiagudo, que perfura facilmente qualquer coisa, principalmente uma perna humana. Foi o que acontece aqui nesse vídeo. Durante uma pesca em alto mar, eles acabaram pescando esse peixe marlim e isso aqui acabou acontecendo. Tanto que existe outro vídeo no mesmo perfil que vai mostrar momentos antes do desastre. E essa publicação tá quase batendo 6 milhões aqui no TikTok, e o que me surpreende é que esse vídeo tá exposto para qualquer um ver, sem censura nenhuma. Então se você se deparar com isso na sua For You, eu recomendo que passe logo esse vídeo. Desmitificando vídeos. Você me marcaram nessa publicação onde vai aparecer um cara tendo a perna atravessada por simplesmente um marlim. E pra quem não sabe, é aquele peixe meio que tem uma espécie de bico pontiagudo parecendo uma espada. Então se você tiver estômago fraco, eu recomendo que não procurem esse vídeo de jeito nenhum. No começo desse vídeo podemos perceber que ele está num barco em alto mar, que obviamente leva a crer que aconteceu um acidente envolvendo algum animal. E não é à toa, já que se você for ver os comentários daquele vídeo, você vai perceber pessoas falando e afirmando que ele foi atravessado por um peixe marlim. O próprio criador do vídeo responde que sim.
E como eu disse no começo do vídeo, esse peixe marlim tem o nariz em forma de bico pontiagudo, que perfura facilmente qualquer coisa, principalmente uma perna humana. Foi o que acontece aqui nesse vídeo. Durante uma pesca em alto mar, eles acabaram pescando esse peixe marlim e isso aqui acabou acontecendo. Tanto que existe outro vídeo no mesmo perfil que vai mostrar momentos antes do desastre. E essa publicação tá quase batendo 6 milhões aqui no TikTok e o que me surpreende é que esse vídeo tá exposto para qualquer um ver, sem censura nenhuma. Então se você se deparar com isso na sua For You, eu recomendo que passe logo esse vídeo. Desmitificando vídeos. É você mesmo? O Bito? O Galo Cego, um cara de um meme muito conhecido por todo mundo, foi preso acusado por homicídio. Pelo menos é isso que os edits estão mostrando pra gente, já que mostrou o Galo Cego naquela trend do Obito, sabe? E bom, esses vídeos que estão circulando por aí mostram um sujeito conhecido como um Galo Cego sendo preso por policiais. Chega até o momento que esse cara simplesmente cospe na repórter e no repórter que tava cobrindo aquele caso. E de acordo com as notícias, esse cara tava sendo preso por homicídio. E como na matéria diz que esse cara aqui é conhecido como um Galo Cego, fez que muitas pessoas pensassem se tratar daquele cara do meme do passado. O problema que não é ele, tá? Até porque os rostos são completamente diferentes, já que a única coisa que eles dois têm em comum é o nome que eles são conhecidos, já que ambos são conhecidos como Galo Cego. E é por isso que teve essa confusão toda das pessoas confundindo ele com o cara do meme. Então fiquem tranquilos, porque esse cara aqui que aparece sendo preso não é o Galo Cego que conhecemos do passado. Esse cara aqui é um cara totalmente diferente, já que ele foi preso por simplesmente fazer um homicídio por tirar a vida de um estudante. O corpo dessa garota foi encontrado sem seus braços e pernas próximo ao lago, e a pessoa que fez isso pode ter sido seu próprio namorado. Quando a Nicole desapareceu, seu namorado foi o principal suspeito, já que seu corpo foi encontrado próximo à sua casa. E o que parece é que uma ex-namorada dele meio que ajudou nesse crime horrível. Nicole Fernanda tinha apenas 15 anos e vivia em São Paulo, em uma região de Hortolândia, e ela se envolveu com um garoto de 17 anos que eles se conheciam desde pequeno e tinham um relacionamento amoroso à distância. Esse relacionamento à distância acontecia porque Nicole teve que se mudar para outra cidade, uma pequena região de São Paulo chamada Mococa, e com isso os dois mantinham ali um relacionamento à distância. Até que um dia Nicole resolveu voltar para Hortolândia para visitar o seu avô, e ela ia aproveitar a visita para ficar uma semana na casa do seu namorado. Mas depois que ela foi para casa dele, ela nunca mais foi vista. Logo a família de Nicole achou isso tudo muito estranho e foram atrás e ligaram para a família do namorado de Nicole para saber se estava tudo bem com ela. Ele disse à família que tinha terminado com ela e já fazia um tempo que ela tinha ido embora da sua casa. Achando tudo isso muito estranho, a família começa as buscas junto com as autoridades e durante as buscas o corpo de Nicole foi encontrado a 500 metros próximo a um lago perto da casa do seu namorado. E cara, o corpo dela estava horrível, já que ela estava sem seus braços e pernas, numa cena terrível e muito pesada. Quando a polícia foi investigar a casa do namorado, encontraram um carrinho de mão e uma serra, além de muito líquido vermelho. E ainda segundo as investigações, ela teve a ajuda do seu ex-namorado, já que existe uma conversa entre os dois, meio que ela falava que queria matar a Nicole, e os dois já foram presos e encontrados escondidos na casa da avó de um deles. Esperamos que a justiça seja feita pela Nicole, e esse caso aqui é extremamente revoltante. Esse garoto de 21 anos foi partido ao meio com os acidentes de moto mais violentos que eu já vi. O bizarro é que ele havia postado antes uma foto que ele falava que a sua própria moto poderia até mesmo matá-lo algum dia. Malisson Belfort era um jovem que era bastante ativo nas redes sociais, onde lá ele postava suas fotos e conteúdo principalmente em relação à sua moto, no qual ele era bastante obcecado. Porém, infelizmente, a sua moto foi, entre aspas, a principal vilã de tudo. Já que, de acordo com as testemunhas, o Malisson estava em rolezinho na sua moto em frente a um posto em São José de Ribamar, e nesse lugar alguns motoqueiros fazendo manobras muito arriscadas, e uma dessa manobra ele acabou fazendo e acabou dando muito errado. Ele acabou sofrendo um acidente horrível, tão pesado que ele acabou sendo partido ao meio, e as pessoas em volta que presenciaram o acidente gravaram e mostraram tudo como ficou. Um conselho que eu posso te dar é que nunca pesquise como ficou o Malisson depois desse acidente. Você pode simplesmente se traumatizar. Olha aí, pessoal, o acidente aconteceu na cidade aqui agorinha, cara, ó. Rapaz novo, pô. Partiu no meio, pô, o cara, ó. Agorinha aqui. O cara partiu, foi no meio, senhor. Ele mesmo partiu no meio. Diogo Jota e seu irmão André Silva morreram em um acidente de carro. Em menos de um dia tem gente divulgando suposta foto do acidente do ML, que pra mim é uma completa falta de respeito. Diogo Jota, jogador do Liverpool, e André Silva, jogador do Penafiel, acabaram sofrendo um acidente terrível de carro. Infelizmente ambos não sobreviveram, já que os dois estavam em uma Lamborghini lá em Zamora, na Espanha. No meio do seu trajeto, a polícia acredita que um dos pneus acabou furando, fazendo que o carro batesse e perdesse o controle. E como o carro foi jogado para fora da estrada, acabou explodindo. Infelizmente, os dois irmãos acabaram morrendo na hora. E obviamente essas imagens que estão circulando por aí eu não posso nem falar aqui no meu perfil, porque é uma falta de respeito com as vítimas e os familiares. Mas alguns perfis dark estão simplesmente divulgando a foto do Diogo Jota e seu irmão André Silva aqui na For You para qualquer um ver. Ele não se sabe quem divulgou isso, mas a pessoa que realmente fez isso não tem um pingo de empatia. Eu espero sinceramente
torcendo que a família dos dois irmãos consiga superar esse momento difícil. Diogo Jota e seu irmão André Silva foram grandes jogadores. É muito triste saber que no auge da sua carreira tiveram um fim tão terrível como esse.